Alunos, então hoje vamos falar aí sobre as principais, os principais relevos do nosso Brasil. Bom, mas antes, o que são relevos? Relevos, são as formas que sobressaem na nossa superfície terrestre, isso mesmo. E quais são as principais formas de relevo do nosso Brasil? São os planaltos, certo? As planícies e as depressões, que são lugares mais baixos aí que as partes mais altas. Falaremos também hoje sobre as principais bacias hidrográficas que banham aí, que estão presentes no nosso Brasil. Vocês sabiam que toda a formação do relevo, tudo isso influencia na formação da vegetação? Isso, influencia na parte também climática. Influencia, porque às vezes, quando tem aí uma elevação, do relevo, isso aí interfere aí, vamos supor, na passagem de ar, das massas de ar, Pode fazer com que aquele lugar seja mais quente, seja mais frio, chova, que tenha mais chuvas, certo? Então, tudo isso está relacionado com a forma de relevo de cada lugar. E a gente vai observar aí um mapa mesmo da página 200, que a gente vai olhar, que tem as principais, como que está distribuído aí as principais formas de relevo que tem no nosso Brasil, certo? Então vamos seguir comigo aí a leitura da página 133 para vocês poderem compreender melhor ainda esse conteúdo. Vamos lá? Olha só, relevo e rios. Na natureza, tudo está integrado, ou seja, tudo está unido, Tudo aí tem uma união, certo? Na página anterior, você encontrou no diagrama elementos que se interrelacionam. O relevo e a hidrografia, por exemplo, são elementos naturais que, combinados com o tipo de solo, temperatura, umidade e vegetação, originam diferentes paisagens. O que isso quer dizer? Quer dizer que, de acordo com cada parte aí, cada região do nosso Brasil, todos esses elementos aí dão origem a uma vegetação específica, certo? Só para vocês entenderem, Exemplo, vamos supor, a vegetação lá do norte, ela vai ser um pouquinho diferente da vegetação lá do sul, certo? Por causa do quê? Por causa do clima, por causa do relevo, certo? Então vamos lá. As variações nas formas e altitudes da superfície terrestre compõem o relevo, Ou seja, o que a tia falou para vocês aí, essas diferentes formações da superfície terrestre são chamadas de relevos, tá? As principais formas de relevo no Brasil são as indicadas a seguir, ou seja, planaltos, planícies e depressões. Vamos ver cada uma delas aí. Planaltos, superfícies irregulares, que podem ser compostas de diversas formas, como morros, serras e chapadas. Isso mesmo. São constantemente desgastados pela ação do vento, da chuva e dos rios. Então, a gente pode observar aí que essa primeira imagem se parece muito com o que a gente pode observar em volta da nossa cidade, Então, a gente pode ver aí que a gente aqui em volta, a gente vê aí, vamos supor, esse nosso relevo aqui, podemos falar aí que o relevo do nosso município é o quê? É cheio de planaltos, Depressões, Então, vamos lá, agora planícies. Superfícies pouco elevadas, mais ou menos planas, formadas pelo acúmulo de sedimentos. Podem ser fluviais, cortadas por grandes rios ou litorâneas, próximas ao litoral, ou seja, aí na parte aí, que banhada pelo mar, certo? Então, superfícies, planícies, então são superfícies o quê? Planas, retinhas, que a gente consegue ver longe assim. Não tem nenhuma elevação tampando a vegetação, certo? E tampando, ou seja, a nossa imagem, a gente consegue ver longe, então quer dizer que ela é uma superfície plana. Agora aí, depressões, áreas mais baixas que as unidades de relevo vizinhas. Você sabe que forma de relevo predomina no Brasil?
Consulte o mapa que está na página 200, na seção Caderno de Cartografia. E verifique as unidades de relevo do nosso país. Então, a gente vai lá na nossa página, né? Nossa página 200, tá? No nosso material, praticamente, nosso material de apoio, pra gente observar aqui, ó, o mapa aqui, ó, mostrando, tá vendo? Então, a gente tem aqui, ó, Planalto, ele está aqui sendo demonstrado com a cor laranja, tá? O relevo, a parte das depressões estão sendo representadas aí pelo a cor amarela e a parte aí planície pela cor verde clara. Então, a gente pode observar aqui nesse mapa que se predomina mais no nosso Brasil todo o que? Planaltos e depressões. Isso mesmo. A gente pode ver que planícies, ou seja, áreas planas, tem bem pouca, né? Olha só, tem bem pouca. Tem mais o que? Planaltos e depressões, né? Que são essas partes aí amarelas, certinho? Bom, sabemos aí, analisando esse mapa, sabemos então que as principais formas de relevo do nosso Brasil são planaltos, planícies e depressões. Mas a gente identificou aí, a gente percebeu que as que mais se destacam são os planaltos e as depressões, isso mesmo. E a gente sabe que a formação do nosso relevo, ele não aconteceu do dia para a noite, né? Ele vem acontecendo ao longo aí dos milhares e milhares de anos. Certo? E as bacias hidrográficas e os rios, eles também ajudam aí na formação do relevo, né? E eles também compõem aí o nosso relevo. Olha só na página aí 134, segue com a tia observando essas imagens aí e lendo os textos. Olha só, os rios modelam as formas de relevo. Nas regiões de Planalto, eles retiram e transportam sedimentos do solo e os depositam nas planícies. As formas de relevo determinam o curso dos rios, onde eles nascem, por onde passam e por onde desaguam. Olha só, nessa primeira imagem aí, ó, essa imagem aqui, a gente pode observar aqui que isso aqui é uma grande erosão que aconteceu, né? Surgiu aí uma grande depressão e surgiu aí essa grande erosão com esse imenso rio. Já nessa imagem abaixo, a gente pode perceber que não há, né, esse afundamento, ou seja, essa grande depressão. Não houve aí vamos supor, essa erosão, né? Já está uma superfície o quê? Mais plana, certo? Olha só, o Brasil tem muitos rios. O conjunto formado geralmente por um rio principal e seus afluentes, rios que desaguam no rio principal. Então, assim, um rio que deságua em outros rios, ou seja, rios que desaguam em outros rios, são chamados de, essa denominação é chamada de afluentes, certo? E subfluentes, rios que desaguam nos rios afluentes, certo? Além das terras por onde eles escoam, recebe o nome de bacia hidrográfica. O tamanho da bacia hidrográfica varia de acordo com a extensão do rio e o volume de suas águas. Você sabe quais são as principais bacias hidrográficas brasileiras? E qual é a maior delas? Observe na página 201, na seção Caderno de Cartografia, o mapa das bacias hidrográficas brasileiras e encontre as respostas para essas questões. Vamos lá observar? Olha só, na página 201, tem aí então aqui, olha só, esse mapa mostrando aqui, né, as principais bacias hidrográficas que tem no nosso país. Qual que é a maior dela? A maior delas, né, é a bacia amazônica do rio Amazônico, essa daqui, isso mesmo, olha o tamanho dela. Aí depois vem a bacia do rio Araguaia, depois vem a bacia do rio Paraná, São Francisco. Então, todas essas daqui, ó, são as bacias hidrográficas que tem no nosso Brasil. Isso mesmo. E se a gente for observar aqui o nosso estado, olha só o nosso estado aqui, ó. Nosso estado de Goiás, ele está aí banhado por quais bacias hidrográficas? Vamos olhar aqui na legenda? Então, ele tem aí esse verde clarinho. Então, ele tá aí esse verde, quer dizer, ele tá clarinho, mas ele tem um tom a mais que esse outro clarinho, né? Ele tá mais escurinho.
Então, ele é banhado pelo rio Araguaia, né, que é a bacia hidrográfica, e também é banhado pela bacia do rio, que vamos lá, ó, esse rosinha bem clarinho, do rio Paraná. Isso mesmo. Então, essas são as bacias hidrográficas que banham aí o nosso estado. Então, pessoal, agora vamos realizar aí as atividades referentes aí a essas questões que acabamos de falar. Então, vamos responder aí as atividades da página 135. Depois, a gente vai falar um pouquinho aí também sobre a página 136. Vamos lá?